Senhor, quinta-feira, estamos de volta com a nossa live de toda quinta-feira. Estamos estudando o livro de Gênesis desde o início do ano. Estamos já chegando mais da metade do livro, já estamos no capítulo 35, vai até 50. E nós estamos aí nessa jornada pelo livro de Gênesis. Temos aprendido bastante. Alcione já entrou aí, a primeira a entrar. E hoje será um dia também abençoado, porque existem muitas lições abençoadas nesse texto. Gênesis 35. Hoje eu combinei até de falar 2 capítulos, mas não vai dar. São muitos assuntos, não tem como falar. Vamos falar só o capítulo 35 mesmo. Quero convidar todo mundo que está aí passando pelas redes sociais, está conosco aqui nesse momento de leitura e aprendizado da palavra. Não tem coisa melhor do que estar aos pés do Senhor aprendendo a sua palavra, né, Alcione? Com muita alegria, né, Alcione? Vamos lá, vamos ler alguns versículos do início aqui do capítulo 35 de Gênesis e nós vamos já entrar aí no assunto do texto. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Eu vou ler até aqui, depois nós vamos terminar de fazer a leitura ao longo da live. A gente vê aqui que depois do episódio que aconteceu com a filha de Jacó, né, Diná, a gente viu isso na live passada, depois de tudo aquilo que aconteceu, que eu não vou repetir aqui, né, gente, porque a gente estudou no capítulo 33 e 34, Jacó, ele não tinha força mais. Ele não tinha força moral mais, ele não tinha força espiritual para se erguer. Porque foi uma situação crítica, né? Os irmãos de Diná a vingaram, matando todo aquele povo ali de Siquém. Foi uma matança geral, foi muita coisa ruim que aconteceu ali, por causa do que aconteceu na família de Jacó. Então Jacó, ele estava assim, desmoralizado, ele estava sem força, ele não tinha força para se levantar daquela situação que ele estava vivendo. Jacó ficou aterrorizado, de medo, porque ele falou: olha, agora as pessoas, esses povos vão vir atrás de nós, né? Porque foi uma matança muito horrível que Simeão e Levi provocaram ali, naquele lugar. E aí, ele esperava essa vingança dos cananeus, né? Dos cananeus, dos fariseus. Ele achava que, na realidade, eles iam ser varridos ali daquele lugar. Então, Jacó estava enfrentando aqui, entre o capítulo 34 e o 35, que a gente começou a estudar hoje, né? Ele estava enfrentando aqui um período de crise. Na realidade, Jacó aqui estava com medo mesmo da reação daquele povo, né? Depois da grande matança que Simeão e Levi provocaram ali naquele lugar em Siquém. Vaninha também está aí, a paz do Senhor, Vaninha. E aí, né, vendo Jacó naquela situação, Deus entra em cena mais uma vez. Olha que coisa linda, né? Olha já o primeiro aprendizado aqui do texto de Gênesis 35. Deus mais uma vez entra em cena, entra na história de Jacó mais uma vez para restaurar Jacó. Deus encontra Jacó num profundo sofrimento espiritual. E aí a gente pode já observar aqui nesse ponto, nesse capítulo, uma coisa muito interessante, né? Inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário sobre o livro de Gênesis, ele fala isso, né? Muito do que eu falo aqui, gente, é baseado no livro de Gênesis, comentado pelo pastor Hernandes Dias Lopes.
E ele fala o seguinte: restauração é obra de Deus. O homem não tem capacidade de restaurar ninguém. Quem restaura é Deus. E aqui você vê Jacó arrasado, Jacó numa crise espiritual, Jacó triste, Jacó com medo, Jacó enfrentando uma crise muito grande na vida dele, dentro da família dele, com medo daquelas coisas que estavam acontecendo ao redor, com medo daquele povo vir atrás dele. E aí Deus entra em cena. Deus toma a iniciativa de renovar a aliança com seu parceiro humano, que é mais fraco, que é Jacó, né? Então é Deus que fala com ele. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então é o próprio Deus que toma a iniciativa aqui, porque se fosse depender de Jacó, de repente ele não conseguiria. Então Deus entra em cena, toma iniciativa para renovar aquela aliança. E Jacó, a gente sabe que Jacó tinha feito um voto a Deus, né? Quando ele sai da casa dos seus pais, ele faz um voto a Deus, né? Naquela cena onde ele dorme, né, com a cabeça numa pedra, e ele vê anjos subindo e descendo, ele tem a revelação de Deus ali, e ele faz um voto ao Senhor. Só que Jacó não cumpre esse voto. 20 anos depois, né, Deus se apresenta de novo a Jacó e dá uma ordem expressa para ele: volta, levanta e vai para Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Levanta e vai para Betel. Jacó descumpriu esse voto que ele fez. Jacó desobedeceu a Deus. Jacó foi para Siquém quando não era para ir. Mas aqui Deus entra em cena de novo e pede a Jacó uma única coisa: obediência. Agora que você já deu com os burros na água, agora que você já foi lá para Siquém, já ficou um tempo lá, agora que sua filha passou por essa situação, foi desflorada lá por aquele príncipe, agora que Simeão e Levi tomaram as dores e por vingança matou todo aquele povo, agora que você está com medo do que vai acontecer, eu tô te dizendo mais uma vez: volta para Betel, volta para a casa de Deus, volta para o lugar onde você não deveria ter se demorado. Você não era para ter fugido da rota, era para você voltar. Então agora você vai voltar lá e você vai cumprir o voto que você me fez. Quando você fugiu da casa dos seus pais, quando você fugiu do seu irmão Esaú, você fez um voto comigo. Agora você precisa voltar lá e cumprir o seu voto. E aí a gente vê aqui uma coisa interessante também, porque Abraão, quando ele levanta altares, Abraão e Isaac, quando eles levantam altares, sempre esses altares foram erguidos de maneira espontânea. Eles sentiram e foram lá levantar o altar. Esse altar aqui de Gênesis 35, o próprio Deus fala para ele: você tem que ir e levanta um altar. Olha, levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faz um altar a Deus. Levanta um altar. Então foi o próprio Deus que falou para ele: vai lá e levanta o altar. Então foi o primeiro, guarda isso, é uma curiosidade, né? O primeiro altar que foi exigido, que Deus exigiu que se levantasse, foi aqui em Gênesis 35. E aí a gente entra com uma palavra de trazer para os nossos dias, né? Esse Gênesis 35 aqui: restauração passa pelo rompimento com o pecado. Jacó estava em desobediência. Camille também entrou. E a paz do Senhor, Camille. Jacó estava em desobediência. Jacó tinha falhado no pacto ou no voto que ele havia feito. E aí, para tudo começar a dar certo na vida de Jacó, o que ele teve que fazer? Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Mudai as vossas vestes. Então, restauração passa pelo rompimento com o pecado. Não existe restauração espiritual se não há rompimento com o pecado. Se a gente continua, né? Se nós continuarmos no pecado, não existe restauração. A restauração de Deus só acontece na nossa vida a partir do momento que a gente rompe com o pecado. Então Jacó diz à sua família, diz a todos
as pessoas que moravam ali, os agregados, na família, os agregados, e ele fala assim, olha, vocês vão lançar fora os deuses estranhos que está no meio de vocês. Vocês vão lançar fora, vocês vão se purificar, vocês vão mudar suas vestes. Porque para ter restauração, tem que haver rompimento com o pecado. E isso é muito sério. Hoje as pessoas não comentam muito mais, não falam muito sobre o pecado. Hoje parece que o pecado é normal, né? Que o pecado já faz parte da nossa vida, né? A gente não trata mais o pecado como deveria tratar. Mas a palavra não mudou em relação ao pecado. Não existe restauração sem arrependimento. Não existe restauração sem rompimento com o pecado. Então não adianta você tentar levantar um altar para Deus se você anda de braços dados com o pecado. Não adianta eu tentar levantar um altar para Deus se a minha vida está toda desconcertada, se existe idolatria na minha vida, se existe Deus estranho na minha vida, se as minhas vestes estão manchadas. Não adianta, eu não posso pensar que eu posso entrar num tempo de restauração com o Senhor se a minha vida continua a mesma coisa, se eu não rompi com o pecado. Uma certa vez, John Wesley, vocês sabem que John Wesley foi o fundador do metodismo, e hoje eu preciso saber muito sobre isso, que eu estou na igreja metodista hoje, né? E eu sempre gostei de John Wesley, mesmo antes de estar na denominação. E John Wesley, uma certa vez, perguntou para sua mãe, mãe, o que é pecado? O que é pecado? E aí, Susana Wesley deu uma resposta para John Wesley muito interessante. E eu resolvi trazer essa fala aqui para você, para dividir com você. A Susana falou assim para o seu filho, meu filho, aquilo que enfraquece a sua razão, prejudica a sensibilidade da sua consciência, obscurece o seu senso de Deus, ou tira o seu prazer pelas coisas espirituais, isso é pecado para você. Por mais inocente que isso possa ser em si mesmo. Olha que resposta que a Susana deu para o seu filho John Wesley. Então, tudo aquilo que enfraquece a sua razão, que prejudica a sua sensibilidade, a sensibilidade da sua consciência, tudo aquilo que obscurece o seu senso de Deus, ou tudo aquilo que tira o seu prazer pelas coisas espirituais, isso é pecado para você. Então, é uma reflexão para mim e é uma reflexão para você que está aqui comigo e para você que vai ver esse vídeo depois, ouvir esse vídeo depois. Será que existe alguma coisa na minha vida que está obscurecendo o meu senso de Deus? Será que existe alguma coisa na minha vida que está prejudicando a minha sensibilidade de reconhecer as coisas de Deus? Será que existe alguma coisa na minha vida que está tirando o meu prazer pelas coisas de Deus? Se existe, então existe pecado na nossa vida. E não sou eu que vou aí na sua casa dizer para você o que está te atrapalhando na sua vida espiritual. Não sou eu que vou fazer isso. É você que tem que fazer isso. Sou eu que tenho que fazer isso. Porque o que é, né? Autoanálise, irmã Alcione. Muito bem, isso mesmo, autoanálise. A gente precisa refletir sobre a nossa vida. Poxa, isso está tirando o meu tempo com Deus. Isso está obscurecendo a minha vida. Isso está atrapalhando a minha comunhão, a minha vida espiritual, a minha comunicação com Deus. Olha, o relacionamento mais importante que eu tenho, que você tem, é o teu relacionamento com Deus. A paz do Senhor, Patrícia. Seja bem-vinda. Então, o relacionamento melhor, maior, mais importante que eu tenho é com o meu Deus. Então, se existe alguma coisa que está atrapalhando esse relacionamento, se existe alguma coisa que está obscurecendo esse relacionamento, isso é pecado. E nós temos que fazer uma autoanálise para saber se existe alguma coisa atrapalhando a gente. Então, o primeiro requerimento da aliança é compromisso exclusivo com o Senhor. Por isso, Jacó falou aqui em Gênesis 35, versículo 2. Jacó reuniu a família dele toda, chamou a família. Jacó, que até então estava em silêncio, estava parado, estava triste, estava com medo, se omitiu dentro daquela situação que aconteceu com a filha dele.
Agora ele chama a família. Quando ele ouve a voz de Deus dizendo que ele tinha que voltar para Betel, ele reúne a família e fala assim: olha, vocês vão tirar todos os deuses estranhos que estejam aqui dentro da minha casa. Todos os deuses estranhos vão ter que ser tirados. Vocês vão ter que se purificar, vocês vão ter que mudar de veste. Ele arrancou os brincos das mulheres. Por quê? Eu fui estudar a fundo sobre isso, não é porque era pecado usar brinco não, tá, gente? Inclusive eu tô de brinco aqui. Era porque esses artefatos eram amuletos. O que muitas mulheres usavam na época, eram amuletos. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Então, presta bem atenção. Jacó falou assim: olha, vamos tirar tudo isso. Vamos lançar isso tudo fora. Na realidade, gente, a idolatria, ela sempre seduziu o povo de Israel. Sempre, sempre. Se você estudar a história de Israel, você vai ver que a idolatria sempre seduziu o povo de Israel. Tanto é que quando Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, Moisés advertiu o povo: olha, quando vocês estiverem na terra prometida, cuidado com os deuses de lá. Não se misturam com os deuses de lá, tá? E aí, quando Josué já tinha tomado a terra, o que Josué fala lá em Josué 24, que é uma passagem muito conhecida? Olha, se vocês querem adorar os deuses amorreus, os deuses que vivem no meio de vós, vocês adorem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, olha só, os deuses, né? Os deuses com D minúsculo no plural, sempre chamaram a atenção do povo. O Mamarrão colocou aí nesse capítulo 2, Jacó teve mais uma decepção. Verdade. Verdade, Mocione. Então, ao longo do tempo, os profetas repreenderam a nação em várias ocasiões, né, por causa da idolatria, por causa do povo estar edificando santuários em lugares altos, servindo a falsos deuses. Então Jacó chama a família e fala: ó, vamos tirar todos os deuses estranhos dessa casa. Você lembra que quando Raquel saiu da casa de Labão, ela trouxe os ídolos do pai. Ela trouxe os ídolos do pai. Eu já expliquei sobre isso, não vou explicar de novo. Ela trouxe os ídolos do pai. Por algum motivo ela trouxe esses ídolos da casa dela, os terafins da casa dela. E tinha deuses ali, tinham amuletos ali. E Jacó mandou tirar. Se Jacó mandou tirar, porque tinha. E aí, a gente, né, trazendo para hoje, né, que a gente sabe que os ídolos são de pedra, são de ouro, são de madeira, são de barro. Qualquer ídolo é feito pelas mãos dos homens. Qualquer ídolo é feito pelas mãos dos homens. Um ídolo não tem vida, um ídolo não pode dar vida. O ídolo, ele precisa ser carregado, ele não carrega ninguém, né? São figuras às quais as pessoas atribuem algum valor, algum poder, né? Mas a gente sabe que Deus nunca se agradou disso. O Deus todo-poderoso, Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, ele sempre foi muito específico em relação a deuses estranhos. Ele mesmo falou lá desde o início: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Então, Deus sempre falou sobre isso e Deus nunca aceitou isso. Então, quando Deus fala com Jacó: vai lá para Betel, edifica um altar, Jacó sabia que do jeito que ele estava, ele não podia edificar um altar. Ele sabia que ele não podia edificar um altar do jeito que ele estava. Ele tinha que fazer uma limpeza dentro da casa dele, dentro da família dele. E foi o que ele fez. Ele fez uma limpeza, né? E ele começou a tirar aqueles ídolos de dentro da casa dele. Ídolos, amuletos, né? Porque quando a gente usa um amuleto, a gente está atribuindo um poder àquilo. Eu vou usar um pé de coelho, eu vou usar um negócio para trazer uma sorte para mim. Gente, isso é superstição. Se Deus não abençoar uma casa e uma família, não tem amuleto que vá trazer bênção para aquela casa, para aquela família. A Bíblia fala no Salmo 127, assim: o Senhor não edifica a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta poção mágica, isso ou aquilo, para resolver o problema, não. É o Senhor que guarda a casa. É o Senhor que é o Deus de Israel. E Jacó começa a tirar tudo, né? E fala assim: vocês vão mudar de roupa, vocês vão mudar de veste. Mudar de veste é recomeço. Para quem chegou aqui agora, nós estamos em Gênesis 35, nós lemos do versículo 1 até o versículo 4.
tá? Por enquanto, nós lemos aí. Nós estamos em Gênesis 35. Então, quando Deus fala assim, quando Jacó fala assim, vocês vão mudar de veste, vocês vão tirar os ídolos de casa, vocês vão jogar fora isso, vocês vão mudar de veste. Quando fala mudar de veste, fala de recomeço. Assim como a sujeira, né, o pecado contamina e deve ser removido, né, mudar de veste é dizer que está começando uma nova história. Está começando uma nova vida. Veste velha e suja retrata a vida antiga e seus erros. Você pode ver lá em Isaías 64, versículo 6. Vamos lá, gente. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Que o que importa é o que a Bíblia fala. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Isaías 64, versículo 6, diz assim: mas todos nós somos como um imundo, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha. As nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, aqui a palavra de Deus, o profeta está dizendo que o ser humano, ele sem Deus, ele é imundo. Ele é imundo. E aí, né, essa veste velha, essa veste suja retrata essa antiga vida de erros, né? Ao passo que veste nova fala de uma nova vida. Você vê quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai faz? Muda a roupa dele, muda a veste dele, né? Por quê? Porque isso fala de uma nova vida, de um novo recomeço. O livro de Apocalipse, vamos lá, gente, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha o que está dizendo aí em Apocalipse 3, 18. Abre aí, gente, para ler junto comigo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unges teus olhos com colírio para que vejas. Aqui foi uma repreensão para a igreja de Laodiceia, né? Quando Deus usa, né, quando Deus dá a visão ao apóstolo João na ilha de Patmos, e ele mostra a situação da igreja de Laodiceia e diz que ela precisava comprar ouro provado no fogo para que ela fosse rica, né? E era necessário que ela trocasse de roupa, que ela colocasse uma veste branca, querendo dizer que aquela igreja estava contaminada com o pecado. Então, quando Jacó fala, vocês vão mudar de roupa, Jacó está dizendo o seguinte, vocês vão mudar de atitude. Nós vamos agora para Betel, nós vamos agora para a casa de Deus, e do jeito que a gente está aqui, não dá para subir para Betel, não. Não dá para edificar altar do jeito que está aqui, não. Então, gente, o altar é um lugar de sacrifício. O altar precisa estar tudo perfeito, não pode ter falha. Não pode ter sacrifício manco, torto no altar. E a nossa vida precisa estar pura diante de Deus. E Jacó fala isso. Então, restauração passa por obediência. Restauração exige disposição e exige obediência. Vamos voltar para Gênesis 35. Olha só versículo 3. Olha o versículo 3. Levantemo-nos e subamos. Preste atenção, gente. A Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. E aí, olha só o que ele fala. Então deram a Jacó os seus deuses estranhos. A família dele deu tudo para ele. Deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, que eram os amuletos. Pegaram tudo aquilo. Sabe o que Jacó fez? Jacó escondeu aquilo debaixo do carvalho que está junto a Siquém. A Patrícia colocou aí que nós precisamos estar limpos em todos os sentidos no altar, verdade. O altar precisa estar limpo, né? O sacrifício precisa ser puro, né? Realmente, Patrícia. E aí, existiu uma disposição ali. Quando Jacó se levantou e deu a ordem, a família imediatamente fez o que Jacó pediu. Pegou, tirou os ídolos de dentro de casa, pegou aqueles amuletos que estavam pendurados na orelha deles, porque eram amuletos, não eram brincos normais como a gente está usando aqui, eram amuletos, né? Eles tiraram tudo aquilo e sabe o que Jacó fez? Jacó enterrou tudo aquilo debaixo de um carvalho, lá em Siquém. Isso quer dizer que ele não subiu para Betel com aquilo. Ele enterrou.
ele enterrou para que ninguém achasse. Porque aquilo que não é bom pra gente não é bom para ninguém. Então Jacó falou assim, não, isso aí vai ficar enterrado aqui. Isso vai morrer agora. Isso vai morrer agora. Essas coisas vão sair de dentro da minha casa. Precisamos agir e subir para Betel. Mas subir para Betel exige disposição. Subir para Betel exige esforço. Ou seja, não dá para subir para Betel levando bagagem extra. Não dá. Não dá para ir diante de Deus cheio de bagagens, cheio de amuletos, cheio de ídolos. Não dá. Nós temos que nos despojar do velho homem. Nós temos que entrar no santuário do Senhor com confiança pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos abriu. Então, restauração requer arrependimento. Nos dias de Jacó, os brincos, como eu falei, eram usados como amuletos para dar sorte, para afastar o mal. E a família de Jacó precisava entender que eles precisavam se livrar daquelas influências pagãs, parar de lembrar de deuses pagãos. Gente, eles estavam há tanto tempo vivendo no meio de pessoas idólatras que eles passaram a trazer a idolatria para dentro deles. Esse é o perigo de se influenciar. Esse é o perigo de ficar no meio da roda dos escarnecedores. Esse é o perigo de se deixar envolver pelo mundo que nos cerca. Nós estamos no mundo, gente, mas nós não somos do mundo. Pastor Luciano também entrou e a paz do Senhor, Pastor Luciano. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. E, na realidade, gente, nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz. Sal fala de influência. Uma comida é diferente quando ela está com sal. Uma comida sem sal e com sal existe diferença. Nós somos chamados para ser o sal, para influenciar. Nós fomos chamados para preservar. Nós fomos chamados para trazer luz. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, olha aí, irmã Alcione colocou, achando que não tem nada a ver, realmente. Muita gente achando que está fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem. Influência afeta influência. Ou você influencia ou você é influenciado. A realidade é essa. Ninguém fica incólume. Ninguém fica neutro. Ninguém fica neutro. No mundo, ninguém fica neutro, gente. Entenda isso. No mundo visível, no mundo invisível, nós não ficamos neutros. Ou você influencia para o bem, ou você vai ser influenciado pelo mal. Nós temos que nos decidir. Não dá para ficar em cima do muro. Como diz a minha amiga Ana, né, intercessora de oração lá no ministério dela, lá na igreja da PIB de Campo Grande, ela fala isso. O muro também pertence ao diabo. Não adianta ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar na vida. Você tem que se posicionar no mundo espiritual. Não dá para ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Não dá para ser crente, ser do mundo de segunda a sexta e ser crente domingo. Não dá para tomar um café com Jesus e jantar com Satanás. Não dá. Não dá. Você tem que escolher um lado. E aqui, Jacó falou, ó, nós precisamos nos posicionar. Porque nós já ficamos muito tempo morando em Siquém e já fomos muito influenciados por essas nações pagãs. Vamos tirar os ídolos da nossa vida. Vamos tirar aquilo que não pertence a Deus da nossa vida. Então, arrependimento sincero é demonstrado pelo rompimento com o pecado. Não adianta a gente dizer que está arrependido e continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta achar que Deus vai te aceitar. Não, não. Vem como estás. Mas o pródigo chegou lá fedendo, com roupa suja, descalço, mas ele ficou assim na casa do pai? Nananina, não. Quando ele chegou, o pai abraçou, o pai recebeu, mas falou assim, olha, vamos colocar uma sandália nova nos pés dele, vamos botar um anel no dedo dele, vamos trocar a roupa dele, né? Ele não ficou do jeito que ele veio, não. Teve que ter mudança. Então, evangelho sem arrependimento não existe. Evangelho sem arrependimento sincero não existe. Precisamos romper com o pecado. Por quê? Porque uma vez que a bênção de Deus não flui, onde o pecado está aninhado no coração, a bênção de Deus não vai fluir na nossa vida enquanto tiver pecado aninhado no nosso coração.
Então, tem gente que entrega a vida pro Senhor, mas fica aquelas gavetinhas, né? Não, essa gavetinha aqui, Jesus, não mexe nela não, deixa ela aqui. Deixa a gavetinha aqui, né? A gente entrega parte da nossa vida e outras não. Não, o Senhor nos quer por inteiro. E nós temos que ser sinceros. Nós temos que nos arrepender. A restauração torna-se evidente no favor de Deus. E quando Jacó, eu vou falar sobre isso agora, quando Jacó se propõe a voltar para Betel, quando Jacó se propõe a se posicionar diante da família, porque às vezes nós precisamos nos posicionar, tem muito pai e mãe aí, líder, chefe de família que não está posicionado, que os filhos fazem o que querem, falam o que querem. Não é assim. Jacó teve que se posicionar. Então, a partir do momento que Jacó se posiciona, a partir do momento que ele diz que vai para Betel, ele manda tirar os ídolos da sua casa, ele manda o pessoal trocar de roupa, trocar de veste, ele enterra aqueles ídolos lá em Siquém, ele parte para Betel. Sabe o que acontece, gente? Versículo 1, versículo 5. E partiram. Depois que foi tudo resolvido, depois que a casa estava em ordem, né? Aí eles partiram. Aí sabe o que aconteceu? Aquilo que atemorizava Jacó, Deus tomou conta. Deus tomou providência. Luquinho, pega um pouquinho d'água pra mamãe aí. Deus tomou providência. Jacó não estava com muito medo daqueles povos virem atrás dele, porque os filhos tinham matado toda aquela cidade. A partir do momento que Jacó se posiciona, sabe o que Deus faz? Versículo 5. Partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Então, olha só, o medo que eles tinham, né, que Jacó estava, daqueles povos se vingarem dos filhos dele, da casa dele e ir atrás deles, Deus tomou providência. Quando Deus viu o posicionamento de Jacó, aí ele falou assim, não se preocupa não, Jacó, vou resolver isso. Aí Deus jogou um terror em cima daqueles povos e ninguém foi atrás de Jacó. Ninguém foi atrás da sua família. Então presta bem atenção. Às vezes o que Deus quer de nós é posicionamento. Às vezes você quer ação do céu, mas o céu está esperando uma ação tua. O céu espera uma ação tua para ele reagir. Pegou? Pegou a visão? Às vezes a gente fica querendo que Deus haja. Senhor, faça isso, haja. Sabe quando Deus começou a agir na vida de Jacó? Quando ele se posicionou. Quando ele tomou o governo da sua casa. Quando ele disse, espera aí, tem um chefe aqui, tem um líder aqui. Vamos para Betel. Eu perdi muito tempo em Siquém, desobedecendo ao Senhor. Eu perdi muito tempo fazendo o que vocês queriam. Eu perdi muito tempo sendo um homem frouxo dentro da minha casa. Agora acabou esse tempo, nós vamos para Betel. Deus falou comigo que eu tenho que voltar para Betel. Então vamos voltar para Betel. Todo mundo que está aqui na minha casa vai ter que se posicionar. Vai ter que se posicionar. E Jacó se posiciona como um homem de Deus, como um homem que tinha sobre si a promessa de Deus. Porque Deus é chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando ele se posiciona, Deus começa a resolver. Esse é o segredo, gente. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Às vezes a gente está mais preocupado com a reação da nossa família do que agradar a Deus. A gente quer mais agradar os membros da nossa família. Estou falando de família porque eu estou falando da família de Jacó aqui. Então a gente tem que trazer para o contexto, né? A gente quer mais agradar os membros da nossa família do que agradar a Deus. Aí as coisas começam a desengolar todinho na nossa vida. Porque a gente está dando prioridade para outras coisas e não está dando para Deus. A partir do momento que Jacó deu prioridade para Deus, se posicionou, Deus começou a colocar as coisas no lugar. Isso é um segredo da palavra, não é segredo da irmã Alessandra, não. Isso é um segredo da palavra. Deus colocou terror naqueles povos e eles não foram atrás de Jacó. Eles chegaram são e salvos em Betel. Sabe por quê? Porque nada vai atrapalhar o propósito que Deus tem na nossa vida. O melhor lugar para estar
é no centro da vontade de Deus. Eu costumo sempre falar isso. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, que eu sei que Deus me chamou para fazer aquilo ali e que eu preciso estar ali, gente, é uma coisa assim, fazer igual a minha amiga Lídia fala, surreal. Você dobra o joelho, você ora 1 minuto, você ora 2 minutos, você ora 3 minutos, fala, Senhor, eu estou aqui, eu não queria estar aqui, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor falou que tem uma obra comigo aqui. Agora eu estou precisando disso para cumprir a minha missão. Sabe o que Deus faz? Deus traz isso para a tua vida. Não demora não, é só tu pedir, parece que é quase que imediatamente. Sabe por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Agora experimenta ficar na desobediência. Experimenta andar na desobediência. Aparentemente vai dar tudo certo na tua vida, porque o diabo vai te enganar também. Você vai achar que é a rainha da cocada preta. Daqui a pouco as coisas começam a desandar. Sabe por quê? Porque você deu prioridade a outras coisas e não deu prioridade para Deus. Falei no início, o primeiro relacionamento que tem que estar bem é você e Deus. Primeiro relacionamento que tem que estar bem é você e Deus. Se você está bem com Deus, Deus começa a colocar as outras coisas no lugar. Agora experimenta ficar mal com Deus. Experimenta entrar no caminho da desobediência para você ver como é ruim estar no caminho da desobediência. Então, eu posso estar sorrindo ou estar chorando. Eu quero estar no caminho da obediência. Paz do Senhor, Amanda. Amandinha entrou aí também. Paz do Senhor. Então, gente, eles chegaram sãos e salvos em Betel. Sabe por quê? Porque o Senhor começou a cuidar. Quando eles estavam lá em Siquém, que Deus não mandou Jacó ir para Siquém, Deus não mandou Jacó construir casa. Deus falou que Jacó tinha que morar em tenda, não em casa. Ele quis construir casa. Ficou quase 20 anos em Siquém, num lugar idólatra, no meio dos filisteus. Sabe o que aconteceu? Só desgraça, só coisa ruim. Sabe por quê? Porque ele estava no caminho da desobediência. Mas a partir do momento que ele retorna para Betel, Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E aí, mais uma lição pra gente. Restauração é fruto de uma experiência com Deus. Alguns anos atrás, Jacó passou por Betel, chamou aquele lugar de Betel, né? Aquele lugar onde ele viu anjos subindo e descendo, fez um voto ali, ungiu aquela pedra onde ele dormiu, fez um voto ao Senhor. Ali ele viu Betel, chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Mas aqui em Gênesis 35, ele fala que aquele lugar é El Betel. Tem diferença. E eu vou explicar isso agora. Ele falou que aquele lugar era El Betel. Olha lá. E edificou ali, versículo 7, um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Então, na primeira vez que ele passa por ali, ele chama aquele lugar de Betel. Na segunda vez, quando ele volta, depois de 20 anos de desobediência, quando ele volta, ele chama aquele lugar de El Betel. Sabe por quê? Porque não basta conhecer a casa de Deus. Você precisa também conhecer o Deus da casa. Tem gente que conhece a casa, mas não conhece o Deus da casa. A partir desse momento aqui, Jacó passa a conhecer o Deus da casa. Ele começa a ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Ele começa a entender tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Ele começa a voltar para o propósito. E aí, vou dar uma parada aqui no texto, porque o texto faz essa parada também, para comentar um pouquinho com você, que depois que ele chega a Betel, e ele chama aquele lugar de El Betel, o texto narra uma situação aqui, gente, no versículo 8, não sei se você prestou atenção, quem leu Gênesis 35, diz assim, parece que dá uma parada para falar algo que aconteceu no meio daquela caminhada. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. Eu achei interessante essa parada no texto para citar a morte de Débora. Quem era Débora? Débora era a ama de Rebeca. Quando Rebeca saiu da casa do tio
para morar, né, para casar com Isaac, ela traz a sua ama, que era a sua ama de leite, que é Débora. E Débora permanece a vida inteira ali com Rebeca. E provavelmente não, o texto está dizendo que Rebeca, depois da morte da mãe, provavelmente, ela foi morar com a família de Jacó. Ela foi morar com a família de Jacó. E a Bíblia fala aqui que Débora morre. E o texto, ele para o que ele está dizendo para comentar sobre esse fato. A Bíblia não registra a morte de Rebeca ou quando a ama dela se uniu ao círculo familiar de Jacó. Mas é evidente que Débora passou bastante tempo com Jacó ali, né? A ponto de ganhar o afeto da família. E quando Débora morre, o narrador de Gênesis, ele faz questão de dizer que Débora morreu. Então Deus honra essa mulher que se dedicou tanto à família de Rebeca. Se dedicou a Rebeca e também se dedicou a Jacó. Na realidade, Débora era como se fosse a segunda mãe de Jacó. A Bíblia, a gente sabe, né, lendo o texto, que depois que Jacó sai da casa da mãe do pai, fugido de Esaú, ele não vê Rebeca mais com vida. Quando ele retorna, Rebeca já morreu. Então, é interessante aqui o texto prestar essa homenagem a essa mulher, né? Coisa linda, né, gente? O texto presta homenagem a essa mulher que foi tão importante para Jacó. Depois da mãe dele, Débora também foi muito importante para Jacó. E aí, esse fato é registrado aqui na Bíblia, em Gênesis 35, versículo 8. Hoje nós também vivemos aí uma situação, né? Quem está acompanhando aí pelas redes sociais, está sendo muito comentado, que foi a morte da rainha Elizabeth, né? A rainha Elizabeth morreu hoje, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth também morreu hoje. Então, coincidência aqui dentro do texto que a gente está estudando, né? A rainha Elizabeth foi uma pessoa muito importante também, né? No mundo, né? Falando de mundo, ela passou 70 anos no trono, foi o reinado mais longevo, né? De uma rainha, né? Ela atravessou crises, atravessou guerras, e ela morreu na Escócia hoje com 96 anos. Foi um tempo muito grande, né, no trono da Inglaterra. Ela se tornou rainha quando tinha 25 anos e hoje ela morre com 96 anos. E o que eu queria comentar sobre isso? Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, já que o texto está falando da morte de Débora, que foi uma pessoa tão importante para Jacó, né? Talvez você não soubesse desse fato até hoje, né? Mas o texto fala sobre isso. E eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão da morte, né? Porque a Bíblia também fala sobre isso, né, gente? A Bíblia comenta aqui da morte de Débora e hoje a gente está vivendo um fato histórico acontecendo hoje, nós estamos vivenciando hoje um fato histórico. Pastor Luciano colocou aí, ó, muitas pessoas de sucesso hoje não lembram de pessoas que as ajudaram na caminhada. Muito importante isso que o pastor Luciano falou, né? Muito importante mesmo. É uma coisa que a gente aprende aqui com o texto, né? Dentro de toda aquela história de Jacó, que era um patriarca tão importante, se para falar dessa mulher que ajudou tanto na família dele. Ajudou a sua mãe, saiu ainda mocinha de casa, né, para ajudar a sua mãe Rebeca, e que se juntou à família de Jacó, e aqui ela morre e ela é lembrada. Então o pastor Luciano colocou aí, né, muitas pessoas de sucesso hoje não lembram das pessoas que ajudaram na caminhada. Isso é muito sério. Nós precisamos ser gratos, né, gente? A gratidão, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos honrar as pessoas que nos ajudaram, as pessoas que levantaram a gente do chão quando a gente caiu, as pessoas que nos alimentaram. A gente precisa lembrar com carinho e honrar essas pessoas. Eu tive muitas pessoas na minha vida que acreditaram em mim, né, que oraram por mim, que choraram comigo, que se alegraram comigo, e nós não podemos ser ingratos. Mais uma lição que a Bíblia nos ensina, né? Falando dessa mulher tão importante que foi Débora na vida de Jacó. E aí eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão da morte, porque a Bíblia fala sobre todas as coisas, gente, e nós não podemos ter medo de tocar nesse assunto. Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que existe um tempo para nascer e existe um tempo para morrer. Conceição também entrou aí. A paz do Senhor, Conceição, seja bem-vinda. Então, a Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, fala sobre isso.
Que existe um tempo para a gente nascer e um tempo para a gente morrer. Nascimento e morte são eventos muito importantes, né? Quando nasce o filho de alguém importante, é comentado, é falado, né? Mesmo as pessoas que não são importantes, né? É uma alegria quando nasce uma criança dentro de uma família, né? Então o nascimento ele é muito festejado. E a morte também é um fato importante. Ó, vemos hoje, né, o que aconteceu. A rainha Inglaterra morreu hoje e esse fato está sendo noticiado em todas as redes sociais, está sendo noticiado nos jornais, nos telejornais. É a notícia de hoje, né? A grande notícia de hoje foi esse fato. Acontece que, se você pesquisar sobre qualquer pessoa famosa, né? Vou dar um exemplo aqui para você, para falar sobre isso aqui, né? A gente está falando um pouquinho agora, paramos o texto um pouquinho aqui para falar sobre essa questão da morte. Se você pesquisar sobre qualquer pessoa famosa na história, você vai ver o nome dela assim, o ano que ela nasceu, um tracinho e o ano que ela morreu. Toda a história que você for pesquisar vai ter isso. E quando você vai ver nas lápides, né, nos cemitérios, é do mesmo jeito. Tá lá o nome da pessoa, o ano de nascimento, um tracinho e o ano que ela morreu. Então, um tracinho é um simples tracinho que é usado para expressar toda a vida de uma pessoa. Nasceu aqui, tracinho, morreu nessa data. Agora, eu te pergunto, você que está comigo agora, você que vai ouvir essa live depois, eu te pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com o meu traço? O que eu estou fazendo com o meu traço? Porque, na realidade, a minha vida é o dia que eu nasci e o dia que eu vou morrer, que vai ser retratado. E no meio tem um tracinho. A minha vida é esse tracinho. A nossa vida é esse tracinho. Agora eu te pergunto, é uma reflexão. O que nós estamos fazendo com esse tracinho? Que é a nossa vida. É uma reflexão para a gente pensar hoje, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele nos aconselha. E eu sempre falo isso. Aproveitem o máximo o seu tempo. Onde ele falou isso? Remindo o tempo. Aproveite o máximo o seu tempo. Não deixe passar as boas oportunidades. Efésios 5, versículo 16. Aproveite o seu tempo. Vamos remir o tempo. Vamos aproveitar o nosso tempo. Então, a Bíblia nos recomenda aproveitar o nosso tempo. É uma forte e boa reflexão, né, Amanda? Com certeza. Toda vez que a gente se depara com a morte de uma pessoa, famosa ou não, nós devemos fazer essa reflexão. O tempo daquela pessoa acabou. Você vê que a Rainha Elizabeth, ela teve uma vida longa. Ela morreu com 96 anos. Ela passou por praticamente todos os papas, né? Muitos papas. Ela passou por vários papas, ela passou por várias crises internacionais, ela passou por várias doenças que assolaram o mundo. E ela morreu com 96 anos. Mas chega o dia. Existe o dia que a gente nasce e existe o dia que a gente vai morrer. E a gente não tem problema nenhum para falar sobre isso, porque isso faz parte da vida. Agora, nós precisamos refletir o que estamos fazendo com a nossa vida. E o próprio Deus, qual o conselho de Deus pra gente? Aproveite o seu tempo. Não é para viver como se não tivesse amanhã, não. Vou fazer tudo que dá na telha porque eu não sei o dia que eu vou morrer. Não. Faça a sua vida valer a pena. Seja útil para alguém. Ame alguém. Faça o bem para alguém. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Porque a nossa vida nada mais é do que uma oportunidade para fazer o que é certo. Porque hoje foi o dia da Rainha Elizabeth chegar diante de Deus e prestar conta da vida que ela teve aqui. Porque a vida é um presente. A vida que Deus nos dá é um presente. Ele nos dá um presente. E aquilo que a gente faz com a nossa vida é um presente que a gente devolve para Ele. Então, como nós vamos entregar de volta a vida que Ele nos deu? É uma reflexão para a gente hoje. Estudar a palavra é uma oportunidade. Olha que coisa boa.
aproveita as oportunidades, vamos remir o tempo, né? O apóstolo Paulo fala, rima o tempo, né? Aprenda a remir o tempo. Aprenda a remir o tempo. Aprenda a aproveitar o tempo. E nós estamos aproveitando muito bem nosso tempo hoje aqui, nessa quinta-feira, estudando a palavra de Deus. Porque estudar a palavra de Deus também é uma oportunidade, né? A gente pode aproveitar essa oportunidade ou a gente pode desprezar essa oportunidade. Muita gente não valoriza o ensino da palavra, aprender. Mas nós que estamos aqui, nós valorizamos, né? O ensino e aprender a palavra. Então vamos lá, vamos voltar para o texto, senão a gente não acaba a live hoje, gente. Já estamos no final aqui. E aí, vem o versículo 14 e versículo 15 aí de Gênesis 35. Está dizendo assim, Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, quer dizer, um memorial, algo para não acabar, né? E derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre essa pedra azeite, né? Que fala de consagração. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele de Betel. E aí, a gente está vendo aqui um tempo de consagração, né? Nós precisamos ter esse tempo de consagração ao Senhor, de dedicar a nossa vida ao Senhor, de levar a nossa vida para o altar e dizer, Senhor, a minha vida te pertence, a minha família te pertence. Ah, irmã Alessandra, mas nem todo mundo da minha família serve a Deus, não interessa, você serve. Você serve, então você está aí como coluna, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua família. Então, hoje, Deus nos convida para um tempo de consagração. Dentro da sua própria casa, consagre a sua casa ao Senhor. Né? Aproveite o tempo que você tem, consagra a tua vida ao Senhor, consagra a tua família ao Senhor, faz como Jacó. Jacó voltou para o propósito, ele ficou afastado muito tempo do propósito, mas ele voltou para o propósito. E aí, Deus começa a trazer coisas diferentes para a vida de Jacó, porque ele começa a entrar no propósito que Deus tinha para ele. E aí a gente vê, continuando no texto, versículo 16 até o versículo 21, está falando que quando eles partiram de Betel, quando eles saíram ali de Betel, porque Jacó estava aqui voltando para casa, né, gente? E havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar até Efrata. Faltava um pedaço pequeno para chegar a Efrata. E Raquel, ela dá luz. Raquel estava grávida, ela já tinha tido José, e ela estava grávida, né? E ela entra em trabalho de parto e tem o filho ali mesmo. Quando ela entrou em trabalho de parto, ela disse para a parteira, que estava, né, ali em sofrimento, e a parteira falou, não se preocupe que você vai ter esse filho. A parteira falou com ela, você vai ter esse filho, não temas. E quando esse filho sai de Raquel, quando ela dá luz a esse filho, a Bíblia fala que a alma dela sai dela. Isso quer dizer que ela morre ali no parto. E ela, no momento que ela está dando a luz, né, e ela está sentindo a alma dela saindo dela, ela chama aquele filho de Benoni, que é filho da minha dor. Mas a Bíblia fala que Jacó não ficou com esse nome. Jacó trocou o nome do seu filho de Benoni, que Raquel tinha dado, para Benjamim, que é filho da destra. Isso aqui é muito interessante também, gente. Então aqui a gente vê um momento difícil na vida de Jacó, né? Nessa peregrinação, né? A sua esposa Raquel, a amada Raquel, né? Tem ali o seu filho e ela entra em trabalho de parto e perde essa criança. Existem muitas conjecturas sobre isso, tá, gente? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas como eu tô falando sobre isso, existem algumas conjecturas. Por que Raquel morre, né? Logo após ela, que queria tanto ter filho, né? Que ela disse para Jacó, dai-me filho senão morro. Ela disputou a vida dela inteira com Lia, né? Porque Lia era fértil e ela não era. Mas ainda assim Deus abre a madre dela e dá José, que foi uma bênção. José foi uma bênção na casa de Jacó, né, uma bênção para sua família, e também Benjamim. E a gente, muitas pessoas falam, geralmente quando ocorre uma morte, né, sempre tem aquelas pessoas que não aceitam. Por que Raquel morreu? Muitas pessoas conjecturam sobre isso, né? Existem algumas linhas teológicas que falam sobre isso também. Eu vou dar aqui para você, mas eu não vou entrar nesse pormenor, né? Se você lembra, quando Raquel sai da casa do seu pai, ela leva os terafins, os ídolos da casa do pai. Jacó não sabia disso.
E Labão vai atrás de Jacó. Vocês lembram que já passamos por essa live. Labão vai atrás de Jacó, né? Falando que ele roubou os terafins da casa dele. E Jacó fica irado. Não, claro que eu não roubei os ídolos da sua casa. E Jacó fala assim, olha, se você achar esses ídolos aqui, você pode matar a pessoa. Porque essa pessoa é digna de morte. Quem fez isso? Ele falou isso porque ele tinha certeza que ninguém tinha levado os ídolos da casa de Labão. Mas na realidade, quem levou os ídolos foi Raquel. Então, muita gente acha, né, que isso foi uma sentença de morte para Raquel, o fato de Jacó ter falado isso. Ele não sabia que a mulher dele tinha pego os ídolos, tinha escondido. Entendeu? Ele não sabia e falou isso. Então, umas pessoas comentam, né, as pessoas que estudam a Bíblia comentam que isso pode ter alguma coisa a ver com a morte, assim, prematura de Raquel. Mas eu não digo nem que sim nem que não, tá, gente? Isso aí são coisas que as pessoas falam. E uma outra coisa também, quando Raquel diz para Jacó, né, dá-me filhos senão morro. Ela associou a vida dela a filhos. E praticamente ela dá uma sentença com a própria boca dela, que se ela não tivesse filhos, ela ia morrer. Na realidade, ela tem o filho e morre mesmo assim, né? Porque ela colocou toda a esperança dela para ser mãe, né? Para ter uma gestação e ser mãe. Então, assim, são duas correntes aí que as pessoas comentam, mas eu não digo nem que sim nem que não. O texto, quando fala da morte dela, não associa isso. Então, eu também não vou associar. O fato é que ela morre, né? E aí, a gente traz para os nossos dias hoje, né? Dizendo o seguinte, a nossa peregrinação nesse mundo é marcada por alegria? Sim, mas também é marcada por tristeza. Tem alegria, tem celebração? Tem, mas também tem choro, tem lágrima, né? Tem altar, mas tem túmulo. Tem celebração, mas também tem pranto. E nós temos que estar preparados para isso. O próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus nunca enganou ninguém, né? Jesus falou isso, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Aqui não é o céu. O mundo não é o céu. Nós não estamos no céu ainda. Então Jesus advertiu, olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se nós servimos a um Deus que venceu o mundo, nós servimos a um Deus que venceu as tribulações da vida, nós temos condições também de vencer. Nós estamos aqui como peregrinos. Aqui nada é nosso. Por mais que você tenha tudo. Olha, hoje eu estava lendo a matéria sobre a Rainha Elizabeth, né, que hoje o assunto é esse, né? Ela deixou uma fortuna em bens, em dinheiro, em propriedades, mas ela não levou nada, né? Ela e qualquer ser humano, por mais que você tenha bens, você tenha tudo, quando a gente morre a gente não leva nada, nada, só a roupa do corpo e olhe lá, e nem é a gente que escolhe. Então, gente, é uma reflexão para nós, o que eu estou fazendo com a minha vida. E aqui, nesse texto, Raquel morre nas proximidades de Efrata. A Bíblia, gente, chama Efrata de Belém, se você não sabe, tá? Ela morre nas proximidades de Belém. A Bíblia chama Efrata de Belém, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Curiosidade aí para você que não sabia disso. Então, Efrata, ela fica ao norte de Jerusalém, entre Ramá e Gibeá. E aí, essa cidade ficou muito conhecida. Efrata, ou Belém, ficou muito conhecida por quê? Porque Belém é a cidade do rei Davi, né? Essa cidade ficou muito conhecida por causa de Davi, né? O rei Davi era de Belém, né? Nasceu em Belém. E Jesus também, como Messias, também nasceu em Belém. Jesus, que era, humanamente falando, descendente do rei Davi. Então, essa cidade ficou muito famosa por conta disso. Essa cidade que é retratada aqui já no livro de Gênesis, no início de tudo, no início da Bíblia. O livro do Bereshit, o livro do início, já fala sobre Belém. Olha que interessante, né, gente? E aqui, nessa cidade, Jacó chora por sua amada esposa Raquel. Jacó amava muito Raquel, né? Desde o primeiro momento que ele vê Raquel, ele se apaixona e trabalha 7 anos por ela. Você já conhece a história, nós estamos estudando aí todo esse ano aí só em cima do livro de Gênesis. E a Bíblia, numa curiosidade também, ela associa a figura de Raquel,
que chora por seus filhos. Se você pegar um texto lá em Jeremias 31:15, e eu quero pontuar isso com você, porque a gente está estudando aqui e a gente vai fundo no texto, tá, gente? Porque quem me conhece sabe que eu não brinco de Bíblia, não. Eu gosto de Bíblia. Eu não brinco de Bíblia, não. Jeremias 31, versículo 15. Olha que interessante. Se você leu esse texto e nunca entendeu, você vai entender agora. Assim diz o Senhor. Olha só, lá no livro de Jeremias, quando o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Eu mesma já li esse texto e nunca consegui entender. Entendeu? Patrícia falou que gosta mesmo. Eu gosto mesmo, Patrícia. Eu já li esse texto quando eu li o livro de Jeremias. E eu li esse texto e eu não consegui entender. Por muito tempo eu não consegui entender por que Raquel está sendo retratada aqui, nesse período em que Israel é levado cativo para a Babilônia. Pastor Luciano colocou aí, Deus te abençoe, estou aprendendo muito. Que bom, Pastor Luciano. Pastor Luciano é meu maior fã, né? É o que sempre me dá força aqui, né? Me ajuda, me anima, porque ele sabe que eu gosto de Bíblia mesmo. Então eu li esse texto aqui, eu não... Falei, gente, por que Raquel está sendo retratada aqui? Por que está dizendo que Raquel está chorando seus filhos? Gente, Raquel morreu lá em Gênesis, tem tanto tempo. Por que está aparecendo Raquel aqui? Por muito tempo eu não consegui entender isso. Aí eu vim a entender, né, que a palavra de Deus, ela associa a figura de Raquel, que chora, né, por seus filhos, nessa situação aqui de Jeremias 31:15. Jeremias, ele vê a matriarca Raquel em pé sobre o monte de Ramá, né, contemplando seus filhos. Numa linguagem poética, gente. Jeremias aqui contempla Raquel. Ele parece que vê Raquel em cima ali daquele monte em Ramá, que na realidade é Belém, contemplando seus filhos, né? A população de Jerusalém sendo levada a cativeiro, né? Em cativo para a Babilônia. Gente, por muito tempo eu não consegui entender isso, mas você vê como a Bíblia é uma associação, né? Quando Jeremias ele vê o povo dele sendo levado cativo, o povo morrendo nas ruas, sendo massacrado pelo exército babilônico, ele lembra de Raquel, que também chorou por seus filhos. E ele faz essa associação. E se você for lá para a Bíblia, lá em Mateus, lembra daquela matança, quando Jesus nasce, Herodes fica sabendo, né, que Jesus nasceu, e aí o que ele fala? Ele fica revoltado porque ele acha que vai perder o reinado dele como sendo rei, né? E ele fala, combina com os magos, olha, quando vocês acharem o menino, vocês vêm aqui me avisar. Na realidade, ele queria matar Jesus. Quando ele não consegue, porque os magos são avisados pelo anjo do Senhor e vão por outro caminho, aí Herodes fica irado e ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Isso está escrito na Bíblia, é fácil de você encontrar aí. Ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Aí aparece novamente, gente, esse texto, né? Aqui, ó, lá em Mateus 2, versículo 18, aí aparece de novo Raquel. Gente, olha que interessante. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. E então aqui a Bíblia faz uma associação também a Raquel. Por quê? Porque Raquel, ela morreu dando à luz ali pertinho de Efrata, pertinho de Belém, foi sepultada ali. E esse fato ficou registrado na Bíblia de uma maneira tão impregnada, tão forte, que quando o povo é levado cativo, o profeta vê Raquel chorando seus filhos, né? Porque, na realidade, os filhos de Israel eram filhos dela, né? Porque ela é a matriarca de Israel, né? E ela juntamente com Lia, sua irmã. Ela que deu origem aos povos, à nação de Israel. E
E quando houve aquele infanticídio que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, aparece também aí associada a figura de Raquel chorando seus filhos. Olha que interessante. Por isso, gente, eu digo, afirmo mais uma vez, é muito importante a gente conhecer o livro de Gênesis. Tem gente que despreza o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o começo de tudo. Você vai entender muita coisa na Bíblia, muita coisa na palavra, através do livro de Gênesis. Por isso nós estamos aqui nessa jornada pelo livro de Gênesis. E aí, Raquel morre, né? Como eu já comentei, sobre a morte, sobre o nosso período de tempo que nós temos aqui. Ela morre e é sepultada num sepultamento honroso. Isso está registrado aqui em Gênesis 35, versículo 19 e 20. Né? E eu quero falar sobre isso com você bem rapidinho, porque falta 2 minutos para nós terminarmos a nossa live aqui. E aí, ó, versículo 19, versículo 20, ela é sepultada. Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Ela foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e Jacó colocou uma coluna ali. Curiosidade, essa coluna, esse lugar onde Raquel morreu e foi sepultada, ele existe até hoje, é preservado até hoje, e é um local onde as mães que perderam seus filhos peregrinam, tá? Curiosidade para você. Essa coluna ainda está lá até o dia de hoje, e muitas mães que sofrem, que perderam seus filhos, elas fazem essa peregrinação em Israel até esse lugar, né? Porque elas sentem conectadas com a dor de Raquel, e elas fazem essa peregrinação até ali, tá? E não é idolatria não, gente, é uma questão de cultivar a memória. O povo de Israel faz muito isso, eles cultivam a memória, né? Se você estudar um pouquinho sobre Israel, você vai ver lá, eles lá no Muro das Lamentações, orando. As pessoas não podem ficar de qualquer jeito ali no muro, existe todo um ritual ali, né? Se você tiver uma pessoa que está viajando e foi para Israel, chegar ali uma mulher com os ombros descobertos, rapidamente vem alguém, coloca alguma coisa no ombro da pessoa. Respeito ao muro, porque o muro é o que restou do templo. Né? Então eles consideram muito o templo, né, que foi destruído, e o muro é o que restou desse templo. Então eles têm um respeito muito profundo aos lugares em Israel. Tudo é muito respeitado em Israel. E aqui, como curiosidade para você, a sepultura de Raquel ainda está lá, preservada até o dia de hoje. Um dia, quem sabe, né, se o Senhor me conceder de eu visitar Israel, eu quero muito ver esse lugar também. E aí, gente, termina aqui, eu quero terminar no versículo 21 com vocês, Gênesis 35, versículo 21. Então partiu Israel, aí olha só a mudança. Até aqui, Jacó é chamado sempre de Jacó, Yaakov, né? Yaakov em hebraico. Mas aqui no versículo 21, quando o narrador vai falar sobre Jacó, depois de toda essa mudança na vida dele, depois de todas essas perdas, depois dele voltar ao propósito, voltar para Betel, a Bíblia chama ele de Israel. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Midigal-Éder. E aí eu quero terminar aqui nesse texto. Jacó perde a sua esposa, né? Mas Jacó não enterrou seu coração no túmulo. Isso é muito importante. Jacó não enterrou seu coração no túmulo de Raquel. Ele chorou, ele lamentou por Raquel, né? Mas ele seguiu. Ele seguiu no seu propósito, ele seguiu no seu caminho. Então, eu quero assim deixar como fechamento aqui, né, que o luto, ele tem o seu tempo determinado. Depois é hora de recomeçar a caminhada, de marchar rumo ao futuro. Aqui eu estou falando sobre sepultura, morte, luto, mas também trazendo para a nossa vida, não fique chorando por coisas que passaram. Acabou. Vira a página. Tem muita gente que fica preso no passado. Preso numa fala de uma pessoa, preso que alguém te desprezou, que alguém te maltratou, que alguém te humilhou. Vira essa página. Passou. Passou. Nós precisamos aprender a deixar para trás e rumar para frente. Nós precisamos aprender a virar página na nossa vida. A saber que tudo tem um começo, tudo tem um fim. E a gente precisa seguir adiante. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se a gente ficar olhando para A, para B, para quem machucou a gente, para quem humilhou a gente, para quem falou mal da gente, para quem olhou torto para a gente,
nós não vamos para lugar nenhum. Vamos aprender com Jacó. Tudo tem o seu tempo determinado. Acabou, fechou o ciclo, vamos partir para frente. Vamos para o próximo propósito, vamos para a próxima coisa que Deus quer fazer através de nós. A Patrícia colocou aí, Deus continue abençoando a missionária Alessandra. Que forte essa palavra. Que Deus continue abençoando vocês, gente. Toda quinta-feira o Senhor coloca pessoas especiais aqui para estarem aprendendo a palavra de Deus. Vocês são lindos, né? Às vezes nós temos grupos grandes, tem vezes que tem muita gente, tem vezes que tem pouca gente, mas sempre tem um grupinho aqui disponível, com coração aberto, ensinável, para entender e aprender aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Hoje a porção da palavra falou muito no meu coração, muito mesmo. Eu tenho certeza que também falou no teu coração. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que esse propósito que você tem de estar firme na presença de Deus, estar aprendendo a palavra de Deus, nunca cesse. Que todo o tempo da tua existência, eu não sei qual o tempo da minha existência. Eu tenho 45 anos. Deixa eu lembrar vocês o mesmo. Eu tenho 45 anos. E eu não sei quanto tempo o Senhor vai me dar. Eu não sei se eu vou viver até, como a rainha da Inglaterra até 96 anos. Quem dera, né? Se tivesse uma vida longa assim, seria muito bom. Porque o tempo que eu tiver vai ser dedicado ao Senhor. Sempre, sempre. Né? Em toda a minha vida eu quero dedicar ao Senhor. Então, que a gente possa dedicar a nossa vida ao Senhor, né? Que o Senhor possa ver em nós, né? A vontade de servir, a vontade de fazer algo bom com a nossa vida. O pastor Luciano falou assim, ó, quando eu chegar em casa eu vou te dar um beijo. Amém, amém. Vou esperar seu beijo, pastor Luciano, vou esperar. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana abençoada. Finalzinho de semana, né? Amanhã já é sexta-feira. Que seja um final de semana super abençoado e que esse desejo pela palavra nunca acabe, nunca falte. Que ele aumente cada dia mais. Né? A Amanda tá falando que viva muitos e muitos anos. Glória a Deus, né? Eu recebo, gente. Vamos fazer... igual tá escrito no livro de Jó, né? Jó morreu velho e farto de dias. Jó, vamos profetizar isso para a nossa vida? Vamos morrer velhos e fartos de dias, né? A Raquel colocou aí, ó, o amor está no ar, Raquel. Deus continue nos abençoando, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor continue cuidando de cada detalhe da nossa vida. Deus abençoe Raquel, Malcione, Amanda, o pessoal que está aqui, pastor Luciano, Patrícia, Conceição, né? Algumas pessoas entraram, outras saíram, mas tem gente aqui, ó, fielzinha aqui, ó, até o final. Que Deus abençoe vocês de uma maneira maravilhosa, tá bom? Ó, beijo para todas, beijo para todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Toca nesse aviãozinho, gente. Manda essa live para alguém. Coloca essa live no teu story. Olha só que legal. Toca no aviãozinho, coloca no teu story, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus, gente. Que a palavra de Deus se multiplique, né? Que chegue a muitos corações, a povos, a nações. Que as pessoas ouçam falar de Jesus. Deus abençoe vocês.